Já vimos que a capacidade produtiva das empresas cresceu por causa da padronização, mas as pessoas gostam mesmo de coisas diferentes. Esse desejo de exclusividade passou a ser explorado pelas empresas a partir do domínio das novas tecnologias de produção. A durabilidade e utilidade continuam sendo requisitos importantes dos produtos, mas além deles, as empresas precisaram se ocupar de incluir satisfação no rol de requisitos. Compreender o que significa satisfação em um pequeno grupo de pessoas já é difícil. Agora, quando se trata de bens de massa, o problema é muito maior. Nesta aula, eu apresento algumas ferramentas idealizadas para facilitar a compreensão dessa questão e também da viabilidade de oferecer produtos que tragam satisfação para os clientes e também para os ofertantes, considerando a sua viabilidade econômica. No século XVIII, a substituição da manufatura pela maquinofatura foi possível pelo emprego do carvão fóssil como combustível e alavancou a produção de bens de consumo, marcando o início da primeira revolução industrial. O acúmulo de capitais provocado pela expansão da indústria e do comércio fez com que invenções como o automóvel e o surgimento de novas energias derivadas do petróleo e a energia elétrica modificassem novamente o cenário mundial, dando origem à segunda revolução industrial em meados do século XIX. Já no século XX, os avanços provocados pelos meios de transporte, pela ciência e tecnologia, originaram a terceira revolução industrial. O século XXI dá lugar à quarta revolução industrial, que se baseia nas tecnologias da informação e de comunicação, na IA e também na nanotecnologia, que aproximaram os ambientes digital e físico, produzindo uma significativa modificação dos padrões culturais e sociais. Nesse novo ambiente, as empresas não se restringem mais a conceber tecnologias para a produção em massa, mas a customização em massa, que é a produção de bens diferenciados em larga escala a preços de bens padronizados. Mas a customização em massa ainda é um objetivo a ser alcançado, que depende de inúmeros fatores, inclusive da disponibilidade de materiais e de tecnologias acessíveis. O fato é que os investimentos em produção têm reduzido significativamente o tempo para o lançamento de bens no mercado, o que provoca discussões sobre o que fazer com os bens obsoletos descartados e como agir diante do consumismo desenfreado. Incontestavelmente, a redução do ciclo de vida dos produtos gera impactos no ambiente empresarial. Mas o ponto fundamental é que as empresas precisam entender o que elas estão entregando de valor para seus clientes. E em um cenário de competitividade acirrada, os competidores buscam incluir novidades em seus produtos a todo momento e algumas delas são aprovadas pelo mercado. E isso faz com que os produtos tenham seu horizonte de vida ou um ciclo de vida que precisa ser acompanhado. O gráfico do ciclo de vida é uma representação que leva em consideração o tempo em que o produto está no mercado e a quantidade de vendas que ele é capaz de manter. São 4 fases que se diferenciam no volume de vendas ao longo do tempo. Inicialmente, quando o produto é novo e vai para o mercado, a fase dele é introdução. Na introdução, os clientes ainda não conhecem o produto e suas vendas são baixas, mas o investimento para que entre no mercado é alto, às vezes extrapolando o seu faturamento, mas à medida em que as pessoas reconhecem seu valor, ele ou as suas vendas entram num estágio de crescimento. Quando as vendas sobem mês a mês e finalmente o mercado interpreta o valor do produto, mesmo nessa fase, o produto é aperfeiçoado e recebe ainda um certo investimento. Em seguida, quando o valor do produto é reconhecido pelo mercado, ele entra no estágio ou fase de maturidade.
Nessa fase, o produto não consome investimentos, pois já é reconhecido pelo mercado. Mas essa fase, embora seja confortável, precede a fase de declínio, onde o produto deixa de ser atrativo por já estar superado por outros de melhor tecnologia, com maior valor para o cliente. Utilizando a matriz do ciclo de vida, é possível identificar em que fase o produto está e quais estratégias podem garantir que a empresa permaneça na vanguarda do mercado. Por exemplo, se o produto está na fase de maturidade, é necessário investir em um substituto para que, ao iniciar a fase de declínio, o novo produto já esteja na fase de crescimento. Os esforços estratégicos empregados pelas empresas para atender a esse desafio estão reunidos no conceito de marketing. Marketing é o conjunto de estratégias utilizadas pelas empresas para a oferta de produtos e serviços que potencializem o valor para o cliente, nivelando-o ao valor para a empresa, ou seja, o valor de uma venda deve repercutir tanto para quem compra quanto para quem vende. O conjunto de estratégias que compõem o marketing abrangem os canais de venda, distribuição, a identificação do valor para o cliente, o posicionamento estratégico e as relações entre os stakeholders. Esse nivelamento de expectativas entre o comprador e o vendedor é tratado no mix de marketing. O mix de marketing, ou modelo dos 4 Ps, reflete a maneira pela qual a empresa pensa no valor que vai oferecer ao cliente e o valor que espera obter por essa oferta. Por isso, integra suas vontades, os desejos dos clientes e, além disso, a expectativa de agentes externos, como fornecedores. Essas condições definem o primeiro P, que é produto. Produto é o veículo que entrega o valor para o cliente. Se for tangível, além de si mesmo, compreende a embalagem, o cheiro e tudo o que puder tornar a experiência do cliente mais atrativa. O segundo P é preço, que representa para a empresa o quanto ela desembolsa para disponibilizar o produto. Logo, compreende os custos de produção, de transporte e disponibilização. Para o cliente, preço é o quanto ele desembolsa para obter o produto. Preço do produto em si, transporte até ele chegar à loja, estacionamento, etc. O terceiro P é praça, que é a localização física em que se encontra o produto, os canais de distribuição, logística, envolvidas na sua entrega. E o quarto P, promoção, que são as condições de oferta potencializadas pela atratividade do mercado. A organização deve pensar nos 4 Ps, considerando isoladamente cada um dos atributos, para que depois seja possível avaliar sistemicamente as relações com os clientes, os parceiros, concorrentes e a própria empresa. Os 4 Ps podem ser atendidos a partir da construção de respostas quanto a 4 questões. Quais são as características do produto e qual o custo para atendê-las? Qual é a praça onde o produto está negociado e qual o custo para explorá-lo? Quem são e quantos são os clientes potenciais? Quais são os concorrentes e qual preço e condições praticam? O conceito dos 4 Ps propõe então a identificação de um mercado para o qual existe a demanda de um determinado produto. Essa associação produto-mercado permite determinar características de oferta, como o preço que o mercado pode absorver e a utilidade e a satisfação que o produto vai gerar. Em razão da diversidade de oportunidades, o marketing propõe a segmentação do mercado, que se baseia na ideia de que um produto não pode satisfazer todas as necessidades da coletividade, em razão da diversidade de gostos. Ao segmentar o mercado, agrupam-se os consumidores potenciais cujas necessidades sejam semelhantes e estabelece-se um programa específico de atendimento desse agrupamento. Por exemplo, nessa hierarquia de divisão, a gente pode imaginar um mercado amplo, consumidor de comida pronta e, dentro dele, um segmento de comida natural e, mais internamente ainda, um nicho de comida natural orgânica.
Fazendo isso, é possível direcionar as informações do mix de marketing para a melhor compreensão do valor que o cliente espera do produto ofertado. A diversidade de clientes potenciais descreve padrões de concorrência, custos logísticos, de produção e preços finais distintos para cada público-alvo. Para estabelecer as diferenças entre os possíveis segmentos de mercado e nichos, são considerados 4 variáveis: comportamental, que representam ocasiões, benefícios e o padrão de fidelidade de compras; psicográfica, que representa o estilo de vida, personalidade, valores éticos e cultura do cliente potencial; geográfica, que representa o porte da cidade ou região em que se encontram as pessoas que desejam adquirir os produtos, a densidade, quantidade de pessoas que habitam a região e a área geográfica; e finalmente a demográfica, que representa a idade, o tamanho da família, gênero, classe de renda e religião. É necessário também compreender que o mercado é dinâmico, ou seja, se modifica constantemente, exigindo constantes revisões no padrão de consumo. Essa constatação deu origem a um modelo de avaliação proposto por Boston Consulting Group, a matriz BCG. Por meio da matriz BCG, analisa-se a evolução da aceitabilidade de uma marca pelos seus consumidores. Na matriz BCG, a evolução da aceitação da marca pelos clientes é interpretada em 2 eixos e 4 quadrantes. O eixo X é a participação relativa no mercado. Aqui se avalia o percentual que a empresa detém do mercado comparativamente ao percentual de seus concorrentes mais próximos. É nesse eixo que se define a geração de caixa, sendo uma geração alta de caixa à esquerda que vai reduzindo para a direita. No eixo Y, representa-se o crescimento do mercado. Essa comparação é importante porque a empresa pode manter o percentual de participação relativa, mas se o mercado cresce, sua participação efetiva reduz. Portanto, é necessário que a empresa também acompanhe o crescimento do mercado para evitar que novos entrantes obtenham para si a fatia relativa ao crescimento. A evolução nesse eixo descreve o padrão de uso de caixa, ou seja, são poucos gastos embaixo que crescem à medida em que o mercado cresce. A representação é realizada em 4 alternativas. A primeira são as empresas vacas leiteiras. Elas são assim chamadas porque seu market share é alto, com alta geração de caixa, e em contrapartida, o uso de caixa é baixo. Embora o crescimento do mercado seja baixo, ela ainda se mostra como um bom negócio, lucrando muito e gastando pouco. Essas empresas são aquelas maduras, que têm pouca concorrência e uma tecnologia bem consolidada. No segundo segmento estão as empresas descritas como estrela. São as empresas de primeira linha que possuem a capacidade de manter sua posição diante dos concorrentes e ainda obter a nova clientela que entra para o mercado. Se manter como estrela exige da empresa alto uso de caixa, mas em contrapartida a geração de caixa também é grande e uma coisa justifica a outra. No terceiro segmento se posicionam as empresas interrogação. São empresas que continuam participando do crescimento do mercado e, por isso, incorrem em altos gastos de caixa. Entretanto, já não são tão eficientes na geração de caixa e seu market share está encolhendo. São empresas que não se ocuparam da renovação tecnológica e veem seus concorrentes tomarem parte do seu mercado progressivamente. O próximo segmento é composto por empresas cachorro. Empresas nessa condição têm um baixo crescimento no mercado, logo uma baixa geração de caixa. Em contrapartida, por terem seu market share reduzido, também gastam pouco caixa. Enfim, são empresas pouco lucrativas e com baixa perspectiva de crescimento,
ou que podem definhar no longo prazo. O diagrama mostra que para que a empresa se mantenha competitiva, é necessário que o preço de venda praticado esteja alinhado ao seu mercado e o quanto esse mercado está disposto a pagar, mas também à expectativa de lucro da organização. Para que esse nivelamento seja perene, as empresas recorrem à divulgação de seus produtos por meio ou de publicidade ou de propaganda. A diferença entre publicidade e propaganda é que a primeira é a utilização da mídia ou de outras estratégias não remuneradas para realizar divulgação. Por sua vez, a propaganda é a utilização de mídia paga para veiculação da informação. Embora existam inúmeros recursos de publicidade e propaganda que são amplamente explorados pelas empresas, não é possível precisar o que leva um consumidor à compra. No contexto da propaganda, é possível descrever as etapas ou estágios que ocorrem desde o momento em que um consumidor toma conhecimento de um produto até o momento em que ele experimenta um produto ou toma uma decisão de compra. O modelo AIDA ajuda a explicar como uma comunicação pode desenvolver nos consumidores o desejo pela escolha de um produto. AIDA é o acrônimo de atenção, interesse, desejo, ação. Esses 4 conceitos referem-se a 4 fases de uma venda potencial. Dizemos potencial porque não é certo que ela ocorra. Na fase de atenção, o cliente potencial toma conhecimento da marca do produto, normalmente por publicidade ou propaganda. Na segunda fase de interesse, o cliente potencial demonstra interesse em compreender os benefícios que a marca lhe pode conceder. Na terceira fase de desejo, o cliente potencial constrói uma imagem interna favorável ao produto e à marca. E, finalmente, na quarta fase, a ação, o cliente potencial adquire ou testa o produto. O modelo ainda pode ser interpretado como um roteiro para a orientação de vendas e também é conhecido como funil de vendas, em que o vendedor deve ter paciência e encontrar a reação adequada para cada comportamento do cliente. Por isso disse que a venda nasce de uma relação empática entre o vendedor e o comprador. Dessa ideia surge o mapa da empatia. Empatia é a capacidade que o indivíduo tem de entender os anseios do outro indivíduo, como se estivesse em seu lugar. O mapa da empatia tem como objetivo auxiliar na construção da percepção sobre a pessoa que se deseja atender, ou buyer persona. E está associado a 7 perguntas. Com quem estamos sendo empáticos é a questão que deve esclarecer quem é o persona real e se ela é similar à persona esperada. O que ela precisa fazer, que significa descobrir o que a persona julga precisar para mudar uma situação que gera a necessidade, o que ela vê ou como ela interpreta o ambiente onde se insere e o que pode ser feito para gerar satisfação para ela no ambiente. Depois, o que ela fala ou como se expressa oralmente diante do vendedor sobre o que ela se relaciona com outras pessoas e o que ela faz ou como ela espera que o que ela deseja adquirir possa auxiliar em seu atendimento às demandas do cliente. Depois, o que ela escuta ou como o que ela ouve produz nela mesma as percepções que traz e que estão associadas às suas necessidades. O que ela pensa e sente, ou quais são suas aflições, dores e as expectativas, desejos, diante da intenção de compra. Como ela sente o hoje e como ela espera o amanhã depois da compra. Em síntese, a compreensão do valor do cliente passa pela compreensão do que ele é e de como se comporta diante do ambiente. Por isso, o mapa da empatia é muito útil para o desenvolvimento da argumentação para a venda. A compreensão sobre o que representa valor para o cliente é a base para o planejamento de marketing. Existem inúmeras ferramentas e conceitos importantes nesse âmbito,
E esse é só um pequeno resumo dos conceitos e das ferramentas explicados no capítulo 6 do livro. Lembre-se que ele não substitui sua leitura atenta e a troca de ideias entre os colegas. Eu fico por aqui. Abraços a todos, tchau!